Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Hoje estamos já no mês... estamos a terminar o mês de janeiro, estamos aqui a meio da semana do oitavario da oração pela unidade dos cristãos. E o que é que celebramos o domingo da palavra? Agora este último domingo que passou, temos feito o ABC da Bíblia, não é? Da palavra. O que é que nos apraz dizer sobre estes últimos dias que têm passado? Tivemos isso dos ABC já na segunda sessão, em que foi agora já uma coisa mais concreta. Enquanto antes vimos a estrutura, agora fomos dentro da Bíblia ver então o que é que esta livraria que está por dentro, estes livros todos que estão dentro da Bíblia, o que é que nos dizem. E acho que correu relativamente bem, pelo menos os ecos que eu fui ouvindo foram francamente positivos. Entretanto a vida foi acontecendo, portanto, entre missas, visitas a lares, colégios, inclusivamente agora durante esta semana que estamos a gravar está a ocorrer também a semana de formação permanente do clero. Boa. Em que os padres estão a reunir todos aqui da diocese no Turcifal, onde vamos tendo assim um ciclo de formação própria, quer dizer, assim como nós estamos agora a fazer os ABCs para ajudar também o povo de Deus a formar-se, né, assim, os nossos paroquianos, também há o mesmo para os padres uma vez por ano, de uma forma mais intensa, e que este ano tem sido sobre acompanhamento e vida espiritual, tem sido assim o grande tema. É uma coisa interna, não é para os padres, não é assim uma coisa propriamente pública para qualquer pessoa. Mas eu tenho a dizer que fui lá hoje, neste dia que estamos a gravar, e primeiro é sempre bom estarmos os padres todos em conjunto. Estavam uma data de padres, não sei quantos, mas acho que é mais de 100, se não me engano. E além disso, que já é bom, também com uma grande qualidade, aquilo que tem sido, toda a gente tem dado bons ecos positivos, porque são coisas que afetam a nossa vida, não é? Que pois todos os dias já temos os desafios de ser cristãos com todas as suas dores de cabeça, não é? De ser padres, de ajudar outros a serem cristãos também, implica também às vezes parar e pensar um bocadinho para viver melhor essa realidade. E pronto, da pouca experiência que eu tive deste encontro deste ano, que foi bastante positivo. E o ambiente estava bom? Sim. Estiveste só numa formação? Eu sim, apenas tive tempo de ir a uma das formações, tive o almoço e depois numa formação, mas sim, foi francamente positivo e também com boa participação, daí que tudo concorreu. E além disso depois a conferência que houve, que era sobre a vida espiritual do sacerdote, também foi bastante boa, muito concreta também. Portanto, às vezes é sempre, quando um padre prega para padres é sempre difícil, não é? Porque às vezes pergunta-se quem é que sou eu para estar aqui a pregar, mas pronto, às vezes uma pessoa é chamada e tem de o fazer, e quando o faz falo do melhor que pode, de acordo com a sua experiência e claro, procurando ser fiel à palavra de Deus, e por isso foi bastante proveitoso, ainda que seja para nós que estamos aqui em Cascais, parece um bocadinho longe, que estamos a 1 hora de distância daqui ao Turcifal. Pronto, é assim mais ou menos a meio da diocese, porque temos a diocese desde aqui de Lisboa até Alcobaça, pelo que acaba por ser um sítio, pronto, mais ou menos central e é a casa de formação e espiritualidade que nós temos da diocese, que não é apenas para os padres, é para também grupos e assim que queiram fazer convívios ou retiros, é o sítio certo. Portanto, era o sítio certo. Antes fazia-se no Seminário dos Olivais e é muito fácil, ou é muito prático, porque é já aqui ao lado e é em Lisboa. Mas por outro lado, por ser tão prático e tão fácil, tantas vezes uma pessoa não entra tanto no espírito de estou a ir a qualquer coisa diferente e tenho de mudar um bocadinho aquilo que é o ciclo normal da minha vida. Sim, e da parte do Padre Nuno? Sim, ou seja, nós além de recebermos formação, também faz parte do nosso ministério, né, dar formação, e nós começámos agora estas últimas semanas com esta proposta do ABC da Bíblia. Tivemos a segunda sessão, assim uma perspectiva um bocadinho mais para entusiasmar e dar instrumentos para as pessoas lerem, não é? Lerem a Bíblia. Depois vai haver uma terceira formação, uma terceira parte deste ABC, que é um bocadinho rezar a Bíblia. Por isso, depois de ler, interpretar e trazer até nós, não é? essa palavra, essa mensagem que Deus nos pode e normalmente nos dirige
de cada vez que a gente se propõe ler a Sagrada Escritura. Por isso acho que correu bem, ou seja, são moldes diferentes, não é? Nós não estamos habituados, eu não estava habituado a este nível assim de formação mais, não é académica, mas um bocadinho mais efetiva, ser mais monólogo, não é? Não ser assim tanto de conversa e de estimular as pessoas e as suas opiniões e também as suas perspectivas. Aqui é um bocadinho ouvir, ver assim algumas coisas, ter também alguns elementos para ler, e esperamos que isto possa dar fruto. Vamos continuar a aprender a fazer estas coisas, por isso assim estamos a meio do caminho. Acho que está a correr bem. Não tinha expectativas nenhumas. Aliás, eu na conversa contigo uma vez assim sobre nadas, a dizer que esta sala onde nós gravamos o podcast devia chegar e sobrar para as pessoas que viriam essa formação. Por isso as nossas expectativas não eram nem altas nem baixas, não existiam. E também os frutos também nós se calhar não vamos ver logo, ou não vamos ver de todo, mas esperamos, não é? Hoje a leitura da missa falava da parábola do semeador, não é? Que lança a semente, e pronto, e pode ser que caia em bom terreno e dê fruto abundante. Sim. Hoje já apareceu aqui uma senhora a dizer que já leu o primeiro dia, segundo lá o modelo, não é? Da leitura da Bíblia, já leu o primeiro dia, já leu os capítulos que estavam lá propostos e estava toda contente e toda entusiasmada. Por isso espero que isso aconteça também nas outras pessoas. Sim, quer dizer, não estava a dizer que não estava habituado a esse tipo de formações, mas em parte era o que fazia quando estava no seminário, não era? Mais ou menos sim, mas os grupos eram 10, 12, era diferente, e por isso havia mesmo nos diáconos, chegava aos 20, na escola de leigos também era perto dos 20, por isso e era uma coisa mais continuada, ou seja, a formação era ao longo do ano, ao longo do semestre, por isso não tínhamos que dizer tudo de uma forma assim muito genérica, superficial, numa sessão de 1 hora. Por isso foi o risco que corri, não é? Que escolhi correr nesta formação. Vamos dar uma ensabudela geral só para a gente tirar o pó à Sagrada Escritura, e depois há de haver outras propostas da gente ir um bocadinho mais a fundo, de um tema, de um livro, de um conjunto de livros, logo se vê. Porventura depois em alturas do Natal ou da Páscoa, propor ler a Sagrada Escritura também nessa perspectiva. Ou seja, isto é pano para mangas, e podíamos fazer um ABC da Bíblia, não é? Todas as semanas, e teríamos material mais do que suficiente para fazer isso. Mas pronto, vai haver outros, e se calhar não sei se já podemos anunciar ou não, mas vai haver já outro ABC a seguir. Já preparado. Avisar, sim, já estamos a 2 semanas, não estamos um bocadinho mais. Não, é o mês de fevereiro, basicamente. O mês de fevereiro vão ser 4 sessões e não 3, por isso vai ser as quartas-feiras de fevereiro todas, não é? Assim, mais não quero errar, até porque não estava previsto nós falarmos sobre isso agora já esta sessão, se calhar fazíamos só na próxima, mas e vai ser sobre assuntos da vida, da bioética, mas muito ligado também à vida, à nossa vida, não é? E vai ser a Sofia Guedes a vir fazer, ela que também se formou e fez vários cursos nesta escola da vida, não é? Em França, e é um bocadinho também à luz desses materiais e dessas propostas que ela vem propor, vem apresentar alguns desses temas. Nós já tivemos a ver e tivemos também a ler assim um bocadinho na diagonal esses trabalhos, não é? E pareceu-nos muito, muito, muito bom e muito proveitoso, e por isso é que propomos logo como segundo ABC, ainda antes da Páscoa, este estudo. Por isso as pessoas que podem marcar já na agenda, reservar as quartas-feiras à noite do mês de fevereiro, que vai ser espetacular. Sim, estes são temas que às vezes uma pessoa pensa, coisas da vida, então já vivo há não sei quantos anos, já está mais ou menos. Sim, todos nós provado. Sabemos tudo e mais alguma coisa, não é? Mas é precisamente às vezes nas minuências, porque isto acaba por implicar com coisas que nós falamos todos os dias, e olha, como acontece com a formação permanente do clero, às vezes quando nós não paramos simplesmente para refletir sobre aquilo que nós estamos a viver e a pensar, e estas conversas que vamos tendo assim às vezes de café, com opiniões pré-feitas para fundamentar-nos bem, pronto, aí depois continuamos mais ou menos na mesma,
e vemos coisas a acontecer à nossa volta que se calhar não gostamos, ou que preferimos que fosse de outra forma, e o parar e pensar sobre isso faz muita diferença. E de facto, daquilo que nós vimos destes cursos da Academia da Vida, que é assim que se chama, não é? Eram riquíssimos. Portanto, é feito com muito profissionalismo, por um lado, ao mesmo tempo com uma linguagem acessível, que é também essencial, porque pode ser. É sempre a dificuldade nestas coisas, que tem que ser com grande conteúdo e a pessoa tem de sentir que está a crescer, mas ao mesmo tempo sabendo que nem todos temos a mesma história e formação de base, pelo que tem de ser uma linguagem acessível a todos, não é? Portanto, e aquilo que me pareceu é que este curso, depois cá podem-nos dar o feedback quando a seguir ao curso, é que faz um bom casamento dessas duas dimensões, não é? Não nos deixa só assim na superficialidade, que isso aí é fácil, não é? Mas vai a fundo mantendo uma linguagem acessível. Mas vamos ver depois. Bem, e se calhar vamos a isso, não é, Padre Nuno? Sim, estava aqui a tentar já, eu não consigo aceder aqui à ANAS, por isso tens de ser tu ir à procura das coisas. Problemas informáticos, mas lá vemos. Pronto, além disso, foi o Domingo da Palavra. E pronto, e se calhar nas nossas homilias reforçámos isso e sublinhámos esta importância, esta centralidade da Palavra de Deus, até mesmo na Sagrada Escritura. Assim, metade da missa, do tempo da missa, é dedicada à celebração da Palavra. E por isso darmos particular também atenção e destaque às leituras propriamente ditas, à forma como também são proclamadas e são preparadas. Nesse dia, na missa em que habitualmente vêm os meninos da catequese, também oferecemos, entregamos a Sagrada Escritura, a Bíblia, a todos os meninos do quarto ano da catequese. E eles este ano já estão a ir estudando assim algumas histórias centrais da Bíblia, e pronto, e foi assim também um estímulo para que com o livro à mão, né, possam ir lendo estas passagens da Escritura, conhecendo a história, para um dia também perceber e receber a mensagem e a palavra e a presença de Deus. Por isso foi uma semana, está a ser uma semana assim também rica e desafiante. Então hoje o que é que nos trouxeste para nós conversarmos um bocadinho, Sr. Padre Mendo? Então, este janeiro é normalmente o mês em que as coisas vão acontecendo e pelo menos eu costumo dizer isso aí aos animadores dos Gomas e outros grupos, que este é mais ou menos assim o mês de prova, não é? O mês de fogo, porque é a vida normal a acontecer. Já passou o Natal, já não estamos no meio de festa, ainda não é Quaresma, ainda não sei o quê. Portanto, este aqui é o mês normal que temos. Então pensei em falarmos em coisas normais. Entre aspas, que são sempre coisas normais que nós falamos, não falamos coisas esquisitas. Ia mandar essa boca agora. Mas falar do quê? Falar do domingo, e daqui a pouco já vou introduzir o tema, que também foi assim com alguma atualidade agora destas semanas. Falar de algo relacionado com o dia que nós estamos agora a gravar o podcast, que vamos falar de São Francisco de Sales, e que ele nos fala em relação à santidade e a união com Deus, que de certo modo democratiza um bocadinho, a dizer que não é só para alguns, mas é para todos. E já que vou entrar no tema sem ver entrá-los aqui, mas pronto. E depois uma terceira rubrica sobre, também ainda nesta quadra do Domingo da Palavra e destes ABCs, falar de uma das coisas que se apresentou nos ABCs, também para ser uma espécie de aperitivo para as pessoas quererem saber mais e irem mais atrás, que é este plano de ler a Bíblia em 90 dias, que é uma das propostas que depois deixámos no final do ABCs da última sessão. Muito bem, então, domingo significa, tem como origem esse nome simples, não é? O dia do Senhor. Mas o que é que isto significa, não é? Na sua origem e na sua celebração e na sua proposta de vivência? Então, se calhar eu queria só contar um bocadinho porque é que me lembrei agora assim concreto deste tema, de falarmos porquê agora. Porque, como estava a dizer, nós estamos neste mês normal, entre aspas, em que as coisas vão ocorrendo assim, e lembro-me que nós infelizmente sabemos que assim a taxa de propriamente católicos praticantes que vão à missa habitualmente ao domingo, não sabemos bem quanto é que é, porque essas estatísticas nunca são assim muito certas, mas talvez deve andar por uns 10, 15%, assim, a taxa normal, sendo otimistas. Tu és muito otimista, sim. Eu diria que a média será 10. Talvez 12 no máximo, mas sim.
Pronto, isto é claro que não nos deixa assim muito contentes, não é? Já não estamos a falar da população que existe, estamos a falar da população batizada, Católica, da população católica, não é? Mas para além disso, quer dizer, aconteceu também em tempos, eu lembro-me de ir a uma das catequeses, assim como de vez em quando vou passando, quando tenho tempo, e ver, olha, como é que estão os miúdos, qualquer coisa, só dizer olá, só a lembrarem-se que, pronto, lembrarem-se, não, também ajudar-nos a ver que estamos a fazer este caminho sempre em conjunto. E lembro-me de fazer assim uma série de perguntas. Olha, vamos fazer aqui umas perguntas para um prémio, assim, para um santinho, alguma coisa qualquer. Então, digam-me lá quantos é que são os sacramentos. São 7, muito bem. Então quais é que são? Depois eles lá dizem este, não sei o quê. Então, e digam lá, quando entra-se na igreja, o que é que se faz? Eles vão dizendo, olha, está muito bem, vemos que está lá Jesus, está lá no sacrário, está lá Jesus, vamos cumprimentar como se cumprimentam os reis, que é? Vamos ajoelhar no chão, muito bem. Então agora uma pergunta mais difícil. Quem é que foi à missa do domingo passado? E depois de repente, pá, Todos acertaram, porque todos disseram a verdade. Todos disseram a verdade, mas cá não era a verdade que nós queríamos, não é? Mas pronto, e depois lá voltámos a dizer, olha, meninos, atenção, não se esqueçam de dizer aos pais que se de facto estão na catequese e querem seguir Jesus, a maior catequese que vocês têm, a maior forma de vocês aprenderem a ser cristãos e seguir Jesus, é ir à missa ao domingo, porque o número de braços que se levantou não foi assim tanto, nem tão fervoroso como quando foram as outras perguntas para prémio, porque pronto, olha, e os meninos não mentem, não é? Portanto, sabem perfeitamente. Deus os conserva, sim. E porque de facto o domingo, o dia do Senhor, é mesmo aquele dia essencial para vivermos como cristãos, não é? É aquele que nos forma de acordo com o coração de Jesus e é também aquele com o qual a nossa consciência também se revela como cristã. Portanto, é uma pescadinha de rabo na boca. Por um lado, por sermos cristãos, vamos à missa ao domingo, e ao irmos à missa do domingo também vamos nos fazendo cristãos. Até assim um ciclo virtuoso importantíssimo, que eu achei que era bom irmos assim à última assim, exortação pós-sinodal que houve do Papa Bento XVI. Portanto, houve um sínodo sobre a Eucaristia em 2006, se não me engano. Já não sei os 2006. E depois o Papa Bento XVI lançou uma exortação sobre a Eucaristia, onde ia pegando também noutras coisas que já tinha dito o Papa João Paulo II e também o próprio Papa Bento XVI já tinha falado sobre isso, para exprimirmos um bocadinho o sumo do, então, mas daqui porque é que vamos à missa ao domingo, não é? Porque é assim tão diferente ou tão importante ir à missa ao domingo ou ir a meio da semana, como às vezes, pelo menos já digo, já me cruzei com uma outra pessoa que disse, olha, não vou ao domingo, mas vou, por exemplo, à terça-feira ou à quarta. O que é que há assim de específico do domingo para ser um dia assim tão importante e tão especial? E então, pensei primeiro em trazer assim uma citação de um dos padres da igreja, que era o Santo Inácio de Antioquia, que descrevia os cristãos, ou que as pessoas diziam no tempo dele dos cristãos, que eram aqueles que vivem segundo o domingo. Portanto, que o domingo tem uma identidade própria que marca no coração do cristão. E, ou seja, o que é que isto significa? Ok, vamos viver segundo o domingo, quer dizer que tem uma importância especial, não é? Viver assim o domingo, mas o Papa Bento XVI depois dizia na Sacramentum Caritatis que guardar o dia do Senhor significa viver consciente da libertação trazida por Cristo e realizar a própria existência como oferta de si mesmo a Deus, para que a sua vitória se manifeste plenamente a todos os homens através de uma conduta intimamente renovada. Portanto, por um lado, é nós estarmos conscientes de que isto do domingo, que é o dia da ressurreição, não é? O dia que Jesus ressuscitou e que houve esta novidade brutal na história em que a morte não tem a última palavra da ressurreição, em que se vivemos com Cristo, ainda que morramos, temos a vida eterna depois também com Ele ressuscitamos. E portanto, viver o domingo, não é? É também estarmos conscientes desta libertação que Jesus nos trouxe, é viver também conscientes desta libertação grande que vem pelo facto da ressurreição, ao mesmo tempo que vai formando também assim o nosso coração. E diz também a Sacramentum Caritatis, assim no ponto 73, que este desinteresse e a incúria do domingo, ou seja, quando nós não ligamos muito à missa ao domingo, é de certo modo um sintoma de uma perda do sentido autêntico da liberdade cristã, desta liberdade de filhos de Deus. Ou seja, que pronto, olha, fomos salvos, mas isto não tem assim tanta importância na minha vida, não é? Pronto, olha, é verdade, agora Jesus livrou-nos do pecado e deu-nos assim uma vida nova, mas isso não tem assim tanta importância. E depois,
voltando ao círculo virtuoso, isto aqui é tudo. Se por um lado nós perdemos esta consciência, a nossa ida também à missa vai reforçando aquilo que é esta consciência de sermos salvos em Cristo e de sabermos que Jesus é o centro da nossa vida. Tudo isso aí vai crescendo. Portanto, é um círculo virtuoso quando vamos também ganhando mais essa consciência e correspondendo melhor. Sim, eu agora, à conta de outros grupos, estou a ler, estou a folhear um livro engraçado do Padre Nuno Tovar de Lemos, que compilou assim um conjunto de cartas, não é? Esse é o género, não é? Cartas que escreve um jovem ateu, um jovem pelo menos que vive de forma ateia. E uma das primeiras cartas que ele responde tem a ver exatamente com isto, ou seja, de ir à missa porque é uma obrigação, vou à missa só quando sinto, só quando quero, e é engraçado o Padre Nuno Tovar de Lemos que cria, ou que diz uma terceira via, ou seja, se vou à missa só quando sinto, só quando preciso, só quando quero, pode ser uma coisa boa, mas estou escravo, não é, dos meus apetites ou das minhas sensações. Ou seja, eu nunca sei bem se vou à missa ao domingo ou não vou à missa ao domingo, porque logo se vê, não é? Se for só porque é uma obrigação estrita e rigorosa, exterior, também se calhar vou à missa, mas não estou na missa. Ou seja, estou mais preocupado em cumprir uma obrigação que me é dada, que nem sequer sou eu próprio que me imponho, e por isso também estou lá, mas não estou. Não é? Então o Padre Nuno Tovar de Lemos propõe uma terceira via, que é a via do compromisso. Comprometo-me, não é? Comprometo-me perante a minha consciência, comprometo-me perante Deus e a vontade que tenho de o conhecer, de o amar, de o servir, de lhe obedecer, de aprender com ele, de o aceitar como primeiro na minha existência. Então comprometo-me a ir à missa todos os domingos, e vou à missa uns dias com muito gosto e muito interesse e muita vontade e muito desejo, outras vezes vou à missa um bocadinho apressado, ou um bocadinho a correr, um bocadinho ainda a dormir, assim, quase obrigado por mim próprio a ir, porque tinha tanta coisa para fazer, ou porque não tinha vontade nenhuma, ou porque estava muito frio, ou muito calor, tinha tantas coisas e tantas pessoas comigo, mas há esse compromisso. Aliás, se a gente olhar para as nossas relações importantes, nós não as classificamos como uma obrigação, porque são mais do que isso. Mesmo que às vezes a gente sinta que temos a responsabilidade, temos a obrigação de cuidar, de ir visitar, de respeitar, de aceitar, de começar. Também não podemos viver as nossas relações importantes como me apetece. Como eu gosto muito, mas vou deixar de gostar, então agora deixo de gostar, desaparece-me da frente que eu tenho mais que fazer, não é? Por isso, esta terceira via, não é? Que se calhar não é a terceira, é a primeira, não é? É de algo de interior, algo de liberdade, como dizia o Papa Bento XVI no Sacramentum Caritatis, né? Um ato de liberdade e com uma liberdade responsável, uma liberdade comprometida com aquilo que é a mensagem de Jesus, e aquilo que é o testemunho e o desafio da Igreja. Sim, é isso mesmo. Quer dizer, eu, às vezes também pergunto às crianças, estamos... É como às vezes, olha, ir visitar os avós no final do domingo. Não nos apetece nada, porque já estamos cansados, queremos ir brincar, está a acabar o fim de semana, o que é que seja. Mas nós vamos e depois vemos que valeu a pena, não é? Portanto, às vezes não nos apetece mesmo, mas além de ser uma questão de caridade, não é? Fazemos porque de facto faz bem aos avós e estamos a fazê-lo por caridade e tudo mais, mas às vezes não apetece. Apetece, e não é por isso que deixamos de fazer, não é? Assim, é o tal compromisso que estava agora também o Padre Caffarel a lembrar. O Padre Caffarel, sim, é o Padre Nuno Tovar de Lemos. Era o Padre Nuno Tovar de Lemos, não era o Padre Caffarel? O Padre Caffarel também com certeza que usará essa linguagem, sim, também era jesuíta, por isso também, e eu também uso essa linguagem agora, por isso. Mas sim, eu estava a citar um livro que estou a folhear, do Padre Nuno Tovar de Lemos, Cartas a um Jovem Ateu, acho que é assim que se chama. Sim, pronto, e eu queria só lembrar então, se calhar agora também, não propriamente do Sacramento do Caritatis, acho que o Papa vai recolher daí, mas quando o Papa João Paulo II escreveu sobre o Dia do Senhor, não é, o domingo, relembrou 4 nomes que tem o domingo, não é? Diz que por um lado é o Dia do Senhor. Dia do Senhor porquê? Porque é de certo modo o dia em que se completa a criação, e completa-se com o quê? Nós sabemos que quando vemos o Gênesis foi em 7 dias, não é? Portanto, 7 dias Deus descansou, mas depois o dia da Eucaristia, portanto o primeiro dia da semana, é o dia em que ficou tudo completo com
quer dizer, tem este cume toda a criação na Eucaristia, não é? Que vem coroar toda a criação e, portanto, é o dia do Senhor nesse sentido. Depois diz que é o dia de Cristo que que nos lembra que nós somos uma nova criação, portanto não apenas aquela primeira criação dos 7 dias, mas a partir do nosso batismo vivemos em Cristo. Lembra-nos a nós esta nova identidade que temos a partir de Jesus. É o dia da Igreja, porque é o dia em que se reúne o corpo de Cristo, não é? Todos nós que somos batizados. E ao mesmo tempo que é também o dia do homem, nesta dimensão mais humana, que é o dia de alegria, repouso, caridade fraterna. Portanto, dá estes 4 nomes para o dia do Senhor, que mostra também assim 4 dimensões do que é que nós podemos viver no domingo, não apenas, digamos, no compromisso que nós assumimos de vir à missa, mas também nas dimensões todas que não se esgotam no ir à missa, mas olha, é um dia diferente, não é? É o dia do completar da criação, é o dia em que nos lembramos que temos uma nova identidade em Cristo, não é? É o dia em que estamos com os nossos irmãos na fé, que o corpo se reúne, não é? E que vemos que a nossa família é mais alargada, temos uma família espiritual que é a Igreja. E é o dia de alegria, até de descanso, não é? De repouso e de caridade fraterna, que deixamos as nossas ocupações habituais e vivemos de uma outra forma, a lembrar que somos feitos para mais. E pronto, são assim 4 nomes que também nos podem ajudar também a orientar o nosso dia de domingo de uma forma melhor. Que pronto, há sempre pequeninas coisas que as famílias podem fazer. Habitualmente o domingo já é assim o dia em que as famílias se reúnem e vão visitar os avós, ou têm os almoços de família, que lá está, que também é um dia de caridade fraterna e de repouso, de alegria, de nos unirmos em família também humana. Mas há sempre coisas que podemos fazer mais, não é? Ou melhor. E melhor. Eu lembro-me, eu não sei se já contei aqui, mas lembro-me que quando estava nos Estados Unidos, a família com quem eu estava, ao domingo à tarde, ao domingo à noite, era o dia em que, também era uma família grande, não é? Mas era o dia em que a mãe não cozinhava, que era o dia para ela descansar. E portanto, era o dia em que, pronto, eram os filhos que tratavam da refeição e tudo mais. E também era o dia, olha, dos gelados. Era o dia dos gelados, das pizzas, da Coca-Cola, que nos outros dias não havia, mas havia no domingo. Porque era um dia diferente, era um dia de alegria, portanto ficava reservado também essas coisas que não faz bem nós, que até gostamos, mas não faz bem ser assim um alimento habitual, para marcar o dia do domingo. Como é óbvio que isso não substitui a ida à igreja, neste caso eles não eram católicos, por isso não iam à missa, mas iam ao culto e ao louvor, não é? Próprio da sua igreja. Já não estás a dizer que o domingo é domingo só porque se bebe Coca-Cola. Atenção, não interpretem mal aquilo que o Padre Mendo estava a dizer, que não estava a dizer nada desta má interpretação que eu estava a fazer. Sim, mas estava a dizer marcar o domingo também, ou seja, dá a missa, que é o compromisso primeiro e essencial que santifica o dia, isso é a parte principal, mas depois também orientar depois o resto do dia claro. nesse sentido. Bem, pronto, sobre o domingo, acho que era mais ou menos isto. Sim, já só um alerta daquilo também que se calhar inconscientemente veio para tu escolheres este tema, foi uma fotografia que tu partilhaste assim, de um dos catecismos que é usado, ou que era usado. Nem me tinha lembrado disso, por acaso, mas ainda bem que referiu. Ele mandou e era de um catecismo da igreja, ou seja, usado na igreja. Não sei dizer até que ponto é que são os que nós usamos, ou que já usamos, ou que não sei o quê, mas pronto, mas um livro em que diz devemos ir à missa pelo menos uma vez por mês, não é? Ou seja, isso não existe em lado nenhum, ou seja, é alguém inventar uma nova doutrina, porque o Nosso Senhor o que nos disse, não é? Fazer isto em minha memória, e desde sempre, desde o princípio, e nós vemos isso nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, e numa vida contínua da Igreja em todos os lados, não é? O domingo, como dia consagrado ao Senhor, e a importância tal do domingo, que a própria Páscoa, mesmo quando mudou de calendário, em que não calharia o dia de Páscoa num domingo, celebrava-se sempre ao domingo, tal a importância do domingo e da participação da missa no domingo. Por isso é absolutamente contínua a tradição, a vivência, os bens da graça que se recebe. Ou seja, é impossível nós criarmos uma doutrina a dizer só me dá jeito de ir uma vez por mês, só me dá jeito de ir uma vez por ano, só me dá jeito de ir quando me apetece ou quando quero, pelo menos, né, uma vez por trimestre quando não está a chover. Isso não deve ser de uma igreja que deve ser construída à nossa imagem e semelhança, e só tem os frutos, ou só traz graças também que nós quisemos pôr lá, porque não é de Deus. A igreja de Nosso Senhor
é essa de nós participarmos e santificarmos o domingo também com a participação da Eucaristia. Por isso, sempre vir um catecismo a dizer coisas contrárias, não é, àquilo que a Igreja ensina, foi assim algum pedagogo, algum preocupado e ocupado, não é, pelo bem das criancinhas, para ver se fazem um caminho simples e fácil, não é, para chegar a uma boa meta, mas que estamos a fazer mal quando nós relativizamos, não é, a importância do domingo e a importância da participação na missa. Sim, e pronto, é verdade. Isso aí. Então vá, hoje estamos a gravar e hoje é dia de São Francisco de Sales, não é? Quem é que é este São Francisco de Sales? Se consegues dizer assim rapidamente, não é preciso... Em 2 linhas, ele é o padroeiro das comunicações sociais. É lá, então precisamos de rezar muito pela sua poderosa intercessão, não? Pode ser, mas além disso era um bispo que... não é o único, depois também São Gabriel também é o padroeiro das comunicações, das comunicações sociais. Mas porque é que ele era o padroeiro também desta questão da comunicação social e assim? Porque ele foi bispo de Genebra e durante uma altura em que o protestantismo tinha alastrado muito na Suíça, ao ponto de que ele nem sequer conseguiu ser logo instalado como bispo de Genebra porque as influências calvinistas não deixaram que houvesse lá um bispo católico. Então o que é que ele fazia? Ele ia de casa em casa e ia passando assim uns papers em que punha as pessoas a pensar um bocadinho sobre aquilo que era a verdadeira doutrina e pronto, e assim foi passando e não desistiu, portanto no meio de um povo que naquela altura estava diminuto, o povo católico lá na terra, mas foi fazendo o seu trabalho de bispo santo, acompanhava muitas pessoas de perto, inclusivamente leigos. E escreveu assim este tratado, Já agora, só uma nota de rodapé, os salesianos, fundados por Dom Bosco, têm este nome salesianos por causa de São Francisco de Sales. Exatamente. Sim, isso é aqui, não sei se celebra com pompa e circunstância, não é, a festa de São Francisco de Sales nos salesianos ou não, mas o nome, São Francisco de Sales não é o fundador dos salesianos, mas é a figura inspiracional do fundador dos salesianos para o conjunto dos seus irmãos padres. Sim. Mas desculpa, mas não. Estamos a... Qual é que é este livro? Então é a Introdução à Vida Devota, que é um clássico da espiritualidade que, como o próprio nome diz, é assim uma introdução à vida de oração, propriamente, e à intimidade com Deus. E então tinha pensado que hoje, sendo o seu dia, e como há bocado também já comecei a introduzir, fala de que a vida de oração não é uma coisa simplesmente para alguns escolhidos, mas é para todos, de acordo com a sua condição. Pensei que poderia ser interessante hoje lermos, portanto, a página que se lê na Liturgia das Horas e depois comentar um bocadinho, assim, em termos Acho de bem. vida. Queres ler? Da vida. Ou queres escolher? Se pá, não quiser ler, agradeço. Então, tá bem. Então, é da segunda leitura do ofício de leituras do dia de hoje. Da Introdução à Vida Devota de São Francisco de Sales, bispo, do século XVII. Isto é a parte 1, capítulo 3 deste livro. E se quisermos como título, podemos usar: a devoção deve ser praticada de diversos modos. Na criação, Deus ordenou às plantas que produzissem os seus frutos, cada qual segundo a sua espécie. Do mesmo modo, ordena ele aos cristãos, que são as plantas vivas da sua igreja, que produzam frutos de devoção, cada qual segundo a sua qualidade, o seu estado e a sua vocação. A devoção deve ser exercida de maneira diferente pelo fidalgo e pelo operário, pelo criado e pelo príncipe, pela viúva, a solteira ou a mulher casada. E não somente isto, é necessário acomodar o exercício da devoção às forças, aos trabalhos e aos deveres de cada pessoa em particular. Pergunto-vos, Filoteu, se estaria certo que um bispo quisesse viver na solidão como aos cartuchos? Que os casados não quisessem amealhar mais que os capuchinhos? Que o operário passasse o dia na igreja como o religioso? E que o religioso estivesse sempre sujeito a toda a espécie de encontros para serviço do próximo como o bispo? Não seria ridícula, desordenada e inadmissível tal devoção? Contudo, este erro acontece frequentemente. E, no entanto, Filoteu, a devoção não prejudica ninguém quando é verdadeira. Antes, tudo aperfeiçoa e consuma. E quando se torna contrária à legítima ocupação de alguém, é sem dúvida falsa. A abelha extrai o mel das flores sem lhes fazer mal, deixando-as intactas e frescas como as encontrou.
Todavia, a verdadeira devoção age melhor ainda, porque não somente não prejudica qualquer espécie de vocação ou de tarefa, como ainda as engrandece e embeleza. Todas as variedades de joias lançadas no mel se tornam mais brilhantes, cada qual segundo a sua cor. Assim também cada um se torna mais agradável e perfeito na sua vocação, se esta for conjugada com a devoção. A atenção à família torna-se mais paciente, o amor entre marido e mulher mais sincero, mais fiel o serviço que se presta ao príncipe e mais suave e agradável o desempenho de todas as ocupações. É um erro, se não mesmo uma heresia, querer banir a vida devota do regimento dos soldados, da oficina dos operários, da corte dos príncipes, do lar das pessoas casadas. É certo, Filoteu, que a devoção puramente contemplativa, monástica e religiosa não pode exercer-se em tais ocupações. Mas para além destas 3 espécies de devoção, existem muitas outras próprias para o aperfeiçoamento daqueles que vivem nos estados seculares. Onde quer que estejamos, podemos e devemos aspirar à vida perfeita. E esta é uma página essencial da introdução à vida devota. Eu já folhei esse livro, embora não esteja editado assim com edições atuais, e esta não é uma página solta, ou seja, cada página desse tratado é assim, é clara, simples, organizada e que nos apetece pôr em prática, nos apetece viver. E cheia de imagens assim concretas, como esta imagem da abelha que extrai o mel, ou das joias que são lançadas também no mel e que vão ganhando cor. Mas que, quer dizer, só dando um bocadinho de background, que isto aqui é bom depois nós lermos e pensarmos, na altura, e às vezes vai-se pensando assim, ou por vezes até falamos com algumas pessoas em que assumem simplesmente que, pronto, olha, aquela pessoa ama muito a Deus, portanto vai ser padre, vai ser religioso, vai ser uma vocação qualquer que necessariamente vai levá-lo para um certo sentido que mais dedicado também nessa forma. Às vezes pode acontecer que seja assim, mas o que ele está a dizer é que esta união com Deus não é uma coisa simplesmente para os padres, para as freiras, mas é algo que o soldado, o operário, a corte dos príncipes, o lar das pessoas casadas, para todos é possível, de acordo com a sua condição e de acordo com aquilo que é a sua vida. Porque às vezes pensamos que há assim uma espécie de mínimo olímpico que é, olha, pronto, vocês seguem os 10 mandamentos e está tudo feito. Pronto, rezam um bocadinho todos os dias, rezam à noite, antes de ir para a cama e pronto, está feita a vossa vida. Está a dizer é que não. É que todos somos chamados a amar a Deus da melhor forma possível, de acordo com a nossa vocação. E claro que não vai ser a mesma coisa a forma como um operário vai rezar como um religioso, não é? Como um padre, mas que ainda assim também é chamado a mais, não é? Claro, à perfeição. Chamada à perfeição de acordo com aquilo que é de facto a sua vocação. E pode sempre rezar mais. E lá está, depois vendo a vida de São Francisco de Sales, vemos que ele acompanhava as pessoas e ajudava-as também a dar mais da sua vida a Deus e também em mais oração. Mas é uma exortação a não ficarmos pelo mínimo olímpico, não é? Uhum. Que às vezes uma pessoa fica na cabeça, ok, reza antes de ir para a cama à noite, está a vida feita, não é? Sim. Já estou a dar aquilo que eu tenho de dar a Deus. Há mais, não é? Sim, essa é uma perspectiva da consciência das pessoas, mas depois também há outra igualmente errada, que é pormos na nossa cabeça um modelo de vida devota que não é conforme à nossa condição. Eu digo muitas vezes às pessoas, atenção que vocês não são monges, não são monjas. Ou seja, não procurem rezar esse tempo todo ou dessa maneira toda. Como é óbvio, é ótimo, não estou a dizer mal da oração, não estou a dizer que faz mal à oração, mas a nossa condição não, é? não nos permite isso. Aliás, eu uma vez ouvi um padre do seminário dizer-nos também isso. Atenção que vocês são padres seculares, ou seja, a vossa missão, o vosso papel é estarem no mundo e por isso visitarem as pessoas, acolherem as pessoas, estarem com os outros, servirem também nas práticas dos sacramentos, no ensino e disso tudo, e que é diferente de estar num mosteiro. Ou seja, e por isso, se calhar, a vossa vida de oração não está tão bem organizada como estava no seminário, como estaria num mosteiro. E isso não é mau nem é bom. Ou seja, é outro caminho, é outra vocação. Tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, mas com certeza trará também a graça de Deus e o bem que pode vir
se nós continuarmos também com essa vida de oração, mas não somos monges. Pois é, o que diz aqui neste parágrafo, que é que quando diz que as joias lançadas no mel se tornam mais brilhantes, cada qual segundo a sua cor, portanto cada qual segundo a sua categoria, assim também cada um se torna mais agradável e perfeito na sua vocação, claro, se esta for conjugada com a devoção. Claro. A atenção à família torna-se mais paciente, o amor entre marido e mulher mais sincero, Sim. mais fiel o serviço que se presta ao príncipe e mais suave e agradável o desempenho de todas as ocupações. Então está-nos a também chamar a atenção, olha, vê lá, não é? Se queres de facto amar a Deus, então não podes simplesmente, olha, dizer o marido é um chato, vou para a igreja e faço as minhas orações e fico lá 4 horas a rezar. Assim ao menos não tenho que o aguentar. Pronto, está-nos a chamar a atenção que não, quer dizer, ou seja, esta vida devota, esta vida perfeita passa também por vivermos bem aquilo que é a nossa vocação. Claro. Não é? E para isso, e não fugir dela. A oração estimula-nos a isso. Sim. Eu lembro de uma história, estava no seminário, minha primeira época de exames, e fui ter lá na direção espiritual, estava a dizer ao meu diretor espiritual, senhor padre, isto, a minha vida de oração nunca teve tão boa como agora. Vou meia hora mais cedo para a capela, não me distraio, não adormeço, rezo a hora intermédia, o ofício de leitura, sem pressas, até medito nos salmos e reflito também nas leituras da palavra de Deus, que bem que me sabe, eu estava a dizer bem e orgulhosamente dessa vida de oração que estava a ter nesses dias. E o senhor padre olha para mim e disse-me, tu não estás a rezar melhor, tu estás a estudar pior. O teu papel agora é estudar. Por isso, o tempo de oração é o tempo definido, que está definido lá no quadro da vida comunitária. Tu não podes rezar mais do que isso, porque senão é pecado. E eu, como? Sim, a tua missão agora é estudar. Rezas aquilo que está no quadro da vida comunitária, que é tudo, não rezas nem mais um minuto do que isso, porque tens é que ir estudar. E aquilo de facto fez sentido. Ou seja, eu não queria estudar. E por isso era muito melhor estar na capela com o Nosso Senhor, né? Sabia muito melhor e tinha mais aparentes frutos, né? de boa disposição, de boa vida, do que estar sentado numa secretária, numa sala fria, não é? A ler coisas esquisitas que não estava a perceber nada à primeira, não é? Por isso é um bocadinho essa vida devota segundo a nossa condição. Bem, e fica assim então o desafio de lermos a Introdução à Vida Devota. Eu acho que há edições novas, entretanto. Eu na altura, eu ouvi uma vez, ou seja, é engraçado, há uma das homilias dominicais do Father Mike Schmitz, ele de vez em quando tem assim uns ciclos, lê as leituras a partir de uma perspectiva de sermos santos, de sermos livres, de dizermos que não, de qualquer coisa do género. E houve uma vez, foi no princípio, quando comecei a ouvir assim de uma forma mais habitual estas homilias, que era a partir de um capítulo da Introdução à Vida Devota, e fascinou-me, eu quis logo ler, então encontrei aqui umas edições antigas que eram do Padre Raul, estavam aí no conjunto dos nossos livros e que agora está no meu gabinete, mas depois fui à procura na internet e tudo, e havia uma edição da Voz Portucalense, mas que eu não consegui encontrar. Mas estou aqui a ver que no Santuário de Fátima já tem lá na sua loja uma edição de 2018. Então pronto, então quando for lá fazer o retiro a Fátima, a ver se eu passo por lá e trago uma para ti e outra para mim. É a Filoteia, nós aqui, nesta tradução que nós lemos, falava o Filoteu, mas acho que o original é Filoteia, está a escrever a Filoteia. Mas pronto, se calhar a tradução era, olha, estamos a escrever para padres mais ou menos, ou assim, na maioria estamos lá para o Filoteu. Sim. Bem, então para terminar, que não tarda, depois temos de ir para a missa, não é? Então, e pegando no padre Mike Schmitz, que o padre Nuno referiu agora, então uma das propostas que se fez no final deste segundo ciclo do ABCs, da Bíblia, eram algumas propostas para ler a Bíblia. Sim, então aquilo era, não sei se todos nós, se calhar, já tivemos a vontade, algumas concretizadas, outras nem por isso, de ler a Bíblia, que é um tesouro, é o texto, se calhar, mais importante do nosso mundo, não é? É o texto mais traduzido, em mais línguas, mais editado, mais edições, ou seja, é o livro mais conhecido, entre aspas, não, possivelmente mais conhecido de todos,
mas ao mesmo tempo também há um desconhecimento total, muito grande, né, da parte dos católicos, porque não é fácil ler a Bíblia, porque é um conjunto de 73 livros, começamos pelo princípio, como estamos habituados a ler qualquer livro, e às vezes ficamos logo empenhados ali no terceiro ou quarto livro da Sagrada Escritura, e não chegamos aos outros todos, e não percebemos o contexto, não percebemos a... Então, há uns anos atrás... Se há pessoas que dizem, olha, cheguei ali aos números, mas aquilo é uma descrição destes, números, gerou este aos Levíticos. Ao Levítico. Ao Levítico, às descrições rituais todas também, não é? Sim. E por isso, e às vezes é preciso um curso um bocadinho para perceber o enquadramento. Às vezes até ficam logo na primeira página, nas primeiras páginas sobre a criação, e começam logo a debater sobre a ciência, sobre o criacionismo, o evolucionismo, e ficam bloqueiam logo ali e não sabem se aquilo é um livro histórico, se é um livro... Por isso, às vezes não temos assim, os instrumentos necessários para digerir, para compreender, para ver a mensagem de Deus na Sagrada Escritura. Mas a maior parte das vezes nem sequer conseguimos ler, de facto, quanto mais compreender, interpretar e depois pôr em prática. Com certeza que ouvimos a palavra de Deus na missa, em todas as orações comunitárias, mas é diferente, não é, de lermos, não é, com mais, aliás, no Antigo Testamento não aparece todo nas celebrações litúrgicas, porque é impossível, só não temos espaço, não há tempo para todos os versículos do Antigo Testamento. Então houve várias tentativas, e nós descobrimos esta tentativa, não é, de ler a Sagrada Escritura tendo como fio condutor a narração da história do povo de Israel, basicamente. Desde a criação, depois à Constituição como povo, depois à monarquia, depois aos acontecimentos, né, desse povo que prometia, que anunciava Deus, né, a vinda de Jesus, e depois da encarnação de Jesus, como é que com a ação do seu Espírito, do ressuscitado, a Igreja vive e anuncia este Jesus. Por isso, Jeff Cavins, que é um professor de Bíblia, um convertido ao catolicismo, desenvolveu então este alinhamento, este projeto, em que ele definiu quais é que eram os livros que iam contando mais ou menos a história, né? E depois, alinhado com esses livros, poderem lendo os outros livros, não é? Mais ou menos enquadrados em cada história. Ler o livro dos profetas na altura do momento em que os profetas existiram, ler as cartas de São Paulo no momento em que São Paulo participa nesta história e por aí adiante. Por isso é um método mais integrado, se calhar não tão fácil de ler, porque a Bíblia não está descrita assim, ou seja, não está organizada assim, mas com um auxílio pode ajudar. Então existe aqui como é que se diz? Uma forma, não é? Que a leitura, ler a Bíblia segundo a sua história em 90 dias. Ou seja, não é ler todos os livros da Bíblia, mas ler 14 livros da Bíblia que contam, que narram, não é, a história de Deus com o seu povo. E por isso quem quiser, não é, ir lendo estes capítulos, é uma proposta, pelo menos para ter uma primeira aproximação de como Deus foi revelando e foi conduzindo o seu povo até Jesus, e como a partir dele a sua palavra chega a todos, ou pode e deve chegar a todos. Existe uma proposta de um ano, e em que o alinhamento continua a ser não é? O alinhamento dos livros narrativos, por assim dizer, mas vai-se lendo os outros livros também intercalados com estes livros narrativos. Existem 2 podcasts, não é, da Ascension, que é a editora, onde tanto o Father Mike Schmitz como o professor Jeff Cavins trabalham e desempenham a sua missão. Então existem 2 podcasts que é a Bíblia num ano. Um em inglês, o Bible in a Year, que foi o podcast mais ouvido nos Estados Unidos em 2021, julgo eu, foi quando saiu, e depois a Bíblia en un año, que é em espanhol, não é? Que é uma língua também já muito comum e familiar nos Estados Unidos. Por isso, quem quiser usar esses episódios diários, não é? Como ajuda, como estímulo para ir lendo, ou pelo menos ouvindo a Sagrada Escritura, pode fazê-lo. Nós lancei o desafio assim um bocadinho barra à parede, assim um bocadinho inconsistente ainda, só para ver se pegava, de nós podermos fazer uma coisa parecida, não é? Mas em português, não apenas para mais poderem aproximar-se da Sagrada Escritura, mas também para nós irmos ouvindo e relendo em cada ano esta história maravilhosa, esta grande aventura da história de Deus com a humanidade. Mas pronto, mas está aqui esta proposta que é em 90 dias
ter um conhecimento da história, da narrativa da história de Deus com o seu povo. Por isso, quem quiser usar, agora até à Páscoa, por exemplo, não sei se demora 90 dias ou não, se calhar não tanto. 90 dias começou no dia 1 de janeiro. Até ao Pentecostes. Se o Pentecostes for a Quaresma e o Pentecostes, não é? Se for a Quaresma e o tempo pascal, são 90 dias certos, não é? Mas pronto, mas se quiserem começar, quando quiserem, é um bom estímulo. Em relação à Bíblia num ano, também é facílimo de encontrar na internet, por assim no Google, Bible in a Year, Father Mike Schmitz ou Ascension Press, porque há vários. Ou seja, eu próprio também inventei, entre aspas, não inventei nada, mas propunha aos seminaristas ler a Bíblia num ano, mas no ano letivo, ou seja, não era em 12 meses, no ano letivo. Era mais pesado. Sim, mas não fiz esforço nenhum. Na prática foi arranjar uma régua para ver quantas páginas é que tinha a Bíblia, não é? Dividir as páginas por semanas que nós tínhamos e pronto, ia enquadrar e fazia um plano só para todos lermos mais ou menos ao mesmo ritmo. Mas pronto, mas isso é uma leitura simples e às vezes mais difícil de fazer se não for acompanhada, porque rapidamente emperramos em tantos temas, linguagens, livros diferentes, temas que não percebemos logo à primeira. Por isso esta proposta parece-me muito entusiasmante e muito desafiante e se calhar mais fácil de ler, que é apenas um primeiro passo do uso da Bíblia, que é lê-la. Sim. Depois convém conhecê-la, interpretá-la bem, rezá-la e pô-la em prática. Mas pronto, tudo mais não pode vir se não lermos primeiro. Por isso, o desafio é lermos também nesta semana em que celebramos o Domingo da Palavra de Deus, é todos aprendermos a ler a Bíblia e querermos ler a Bíblia. Muito bem. Então, se calhar por hoje temos de terminar, não é? Que não estar a tratar uma missa. Mas podem enviar sugestões, que mais? Sugestões, reações, o que quiserem para este e-mail podcast@paroquiadecarcais.org. Vamos fazendo este caminho. Para a semana, acho que há uma novidade, não é? Que vem cá um convidado. Não faço a mínima ideia, não sei. Eu não sei que dia é hoje, mas sim, mas pode ser que sim. Pode ser que sim. Se não, podem ir mandando e vamos continuar este caminho conjunto aqui no podcast. E vamos a isso. Vamos todos. Vamos.